Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. E eu clamo a ti, Deus, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Olá, queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Que bom tê-los conosco mais uma vez, nesse domingo, último domingo de janeiro, onde estamos mais uma vez reunidos para louvar e exaltar o nosso bom e eterno Salvador. Que essa noite seja uma noite especial para a sua vida, para a sua família, que seja uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus, que seja uma noite onde o Senhor fale aos nossos corações, que seja uma noite em que você sinta a presença poderosa de Deus aí em sua vida, na sua casa, no seio da sua família. É uma alegria poder compartilhar esse momento com cada um de vocês e certamente porque estamos com o mesmo objetivo: adorar, exaltar e glorificar a Jesus. Jesus que é tão importante para as nossas vidas. Jesus que tem cuidado de forma tão especial das nossas vidas. A Ele todo louvor, toda glória, toda adoração hoje e para todo sempre. Amém. Quero convidar você nesse momento inicial do nosso culto a fazermos uma oração. Vamos falar com o nosso Deus, pedindo a direção do Espírito Santo, pedindo a iluminação do Espírito Santo em nossas vidas, pedindo que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor nessa noite, que tudo seja para a glória do seu santo nome. Feche seus olhos, meus irmãos, aí onde você está. Vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem nos ajudado em todos os momentos, momentos de dúvidas, momentos de medo, de incertezas, de insegurança, momentos de dificuldades. Te louvamos, Senhor, porque nos momentos de celebração Tu estás conosco também, proporcionando alegria aos nossos corações, proporcionando tranquilidade ao nosso coração, proporcionando, Senhor, paz a cada um de nós, Senhor. Te pedimos, Pai bendito, que nesta noite o Teu Espírito Santo nos ilumine de forma especial, que o Senhor se faça presente de forma muito intensa, muito visível na vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor os visite nesta noite de forma muito especial, Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que possamos ser fortalecidos pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela Tua unção nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos, quero convidar você para a nossa leitura bíblica devocional, que encontra-se lá no livro dos Salmos, o Salmo de número 46. É um texto muito conhecido de todos nós, mas que nos trazem, como toda a palavra do Senhor, palavras que nos ensina, que nos orienta, que tranquiliza os nossos corações, em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. O título desse salmo é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmos de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse cântico belíssimo nos traz não dúvidas, mas nos traz uma afirmação, uma certeza de que Deus, Ele sim, é o nosso refúgio, de que Deus, Ele é a nossa fortaleza, de que Deus é aquele que nós podemos recorrer a qualquer momento, porque Ele está presente não só nos momentos de felicidade, mas nos momentos de dificuldades, nos momentos de tribulações. Então, fique tranquilo, meu querido irmão, fique tranquila, minha querida irmã. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar a você, nesse momento do culto, a dedicarmos esse momento a louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus com cânticos de louvor ao nosso Deus. Que possamos, nessa noite, entregar o melhor que temos para o louvor da glória do Senhor Jesus. Vamos juntos louvar ao nosso Deus com alegria, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e o amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar, em espírito, em verdade, não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote.
pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Olá, queridos irmãos, estamos de volta e que bom saber que você está aí na sua casa ou no seu trabalho, que você está conectado conosco para ouvirmos nesse momento a palavra do Senhor, palavra de Deus que é tão especial para as nossas vidas. Hoje eu quero compartilhar com você um texto muito especial, muito conhecido, mas muito interessante da palavra do Senhor, um momento até difícil de imaginar a situação que ele nos mostra, que Jesus nos mostra, que Jesus nos ensina, que Jesus coloca como ensinamento, como exemplo para as nossas vidas. O texto encontra-se lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura do versículo 23 ao versículo 27. É um texto que tem como título Jesus acalma uma tempestade. Mateus, capítulo 8. Vamos fazer uma leitura do versículo 23 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Palavra do Senhor, graças a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, falar com o Senhor. Maravilhoso Deus, ao teu nome seja toda a glória, Senhor. A ti todo louvor, ao Senhor toda adoração. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, que possamos ser fortalecidos por ela, mas que em todos os momentos, Senhor, o teu nome seja glorificado. Obrigado por mais uma noite ter o privilégio de compartilhar com os meus irmãos, com os nossos amigos, a palavra do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse texto é um texto maravilhoso, muito conhecido, que fala de algo sobrenatural, que fala de um evento da natureza. Jesus estava desenvolvendo o seu ministério. Jesus andava de cidade em cidade e muitos seguiam a Jesus. Multidões seguiam a Jesus. Multidões seguiam a Jesus para serem curados, para terem a sua saúde restauradas. E nesse decorrer, por onde Jesus passava, grandes milagres feitos Jesus realizava, mas não só isso, Jesus ensinava-os através de parábolas acerca do reino de Deus. Então eram momentos especiais quando as multidões ou os discípulos paravam para ouvir os ensinamentos de Jesus. Eram momentos especiais quando todos viam o poder de Jesus sendo manifesto na vida de quem quer que seja, daqueles que seguiam Jesus, daqueles que adoravam a Jesus, daqueles que aprendiam ouvindo Jesus ensiná-los. Em um desses momentos tão especiais,
E esse texto nos apresenta nesta noite. A gente sabe que a navegação era um meio de transporte muito utilizado naquela época, como o transporte por meio de animais, era a forma de se locomover de uma cidade para outra, como ainda hoje os meios de transportes fluviais são tão utilizados, não só para transporte de pessoas, mas para transporte de cargas, de comércio. O comércio é feito por meio desse transporte também nos dias atuais. Mas naquele período se utilizava muito barcos, embarcações para ir de uma cidade para outra, para atravessar os rios, os lagos, os mares. E Jesus, nesse momento que vai de uma margem para outra, ou seja, de um lugar para outro, ele, como sempre, quando estava às margens de algum rio, do mar, ele se despedia de uma multidão e ia para um outro lugar juntamente com os seus discípulos. E nesse momento, em especial, numa dessas passagens, num desses momentos de translado, Jesus entra num barco e os seus discípulos o seguiram, ou seja, entraram junto com Jesus no barco. Mas houve que nessa ocasião especial, algo sobreveio sobre aquele momento. O texto fala que enquanto eles atravessavam, estavam no barco, sobreveio sobre eles uma grande tempestade. Não era apenas uma chuva, mas uma grande tempestade. E o texto traz detalhes daquela tempestade. O texto diz que sobreveio uma grande tempestade e que o barco era jogado de um lado para o outro. E os discípulos que estavam ali com Jesus, eles ficaram com medo que eles viessem a morrer. O barco a ser naufragado ou tragado pelas ondas e eles morressem. No entanto, nesse momento de tempestade, em que o barco era jogado de um lado para o outro, algo diferente do que acontecia com os discípulos, Jesus estava fazendo. O texto diz que nesse momento de medo que os discípulos tiveram, Jesus estava dormindo. E que ao ver aquela situação, ao se deparar com aquele evento da natureza, tomados pelo medo, pela insegurança, pelo desespero, os discípulos agora vão até Jesus, acordam e o texto diz que eles clamam, eles pedem socorro. Senhor, ajuda-nos, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. O perigo eminente bate à nossa porta. Nós estamos prestes a ser submergidos. Nós vamos morrer. Eles estavam desesperados. Eles estavam com muito medo. Jesus levanta-se, olha para os seus discípulos, como quem dissesse: olha, vocês não aprenderam nada comigo até agora? Como se dissesse: olha, vocês estão caminhando comigo, vocês têm presenciado tantos feitos que eu já realizei, tantas coisas inimagináveis eu tenho feito, vocês presenciaram muitos milagres, vocês já presenciaram coisas, humanamente falando, inimagináveis ou impossíveis aos olhos humanos. E ele diz: olha, Jesus, quando se levanta, ele diz assim: olha, por que estão com medo? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Vocês não confiam em mim? E o texto continua relatando sobre aquele momento. Diz que Jesus se levantou e diz que ele repreendeu os ventos e o mar, e imediatamente se fez bonança. Ou seja, os ventos
que jogavam o barco de um lado para o outro se acalmou. As ondas que sobrevinham sobre o barco e o medo que ele virasse ou naufragasse, agora tudo veio a ficar tranquilo apenas com uma ordem que Jesus deu ao vento e ao mar para que se acalmasse. O texto fala que os discípulos que estavam com Jesus ficaram maravilhados, ou seja, como se não acreditassem no que eles estavam vendo. E aí eles perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Meus queridos e amados irmãos, nesse momento tão maravilhoso, nesse episódio tão especial que está relatado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, que eu quero compartilhar algumas coisas importantes desse texto com você. E nessa noite, o tema da nossa mensagem é essa: fique tranquilo, Jesus está no controle. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um evento da natureza, de um evento sobrenatural, de algo proporcionado pela natureza. A natureza essa que é criação de Deus. Deus criou a natureza, formou o mundo, criou todas as coisas, criou e formou o homem. Os discípulos estão com Jesus num barco, e diante de tudo que nós já relatamos ou destrinchamos sobre esse texto de forma resumida para vocês, eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 lições que esse texto nos traz nessa noite. A primeira está lá no versículo 24 do texto que nós lemos, que diz assim: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Ou seja, a primeira lição é que não estamos isentos dos perigos. Os discípulos que estavam com Jesus no barco eram pessoas que estavam aprendendo de Jesus. Foram pessoas escolhidas para seguir a Jesus e serem capacitados por Jesus. Foram pessoas que foram chamadas por Jesus para andar com Ele. E aqueles homens já estavam experimentados de muitas coisas que eles viram Jesus realizar: grandes feitos, milagres, prodígios, maravilhas. Assim como aqueles discípulos, eu e você fomos chamados para seguir a Jesus. Fomos escolhidos para caminhar com Jesus. Fomos separados para caminhar com Jesus. E nessa caminhada, esse texto nos mostra que nós não estamos isentos dos perigos, das dificuldades do dia a dia, da enfermidade, dos problemas, dos aborrecimentos, dos apertos, das decepções em nossa casa, nos relacionamentos, na nossa vida diária, no nosso trabalho. Não estamos isentos de passarmos por momentos difíceis. Nós somos chamados para seguir e servir a Jesus, como esses discípulos que estavam com Jesus no barco foram chamados também. E que bom que fomos chamados por Jesus, escolhidos por Jesus, para seguirmos e servirmos a Jesus. Mas esse chamado ou essa escolha de Jesus, porque Ele nos amou primeiro, não nos isenta de passarmos por momentos difíceis, por momentos de extremo perigo, por momentos de dificuldade. Não! É certo que nós vamos nos deparar com muitos momentos de dificuldade, de medo e de perigo. Aqueles discípulos estavam com Jesus no barco, atravessando de uma margem para a outra. E no decorrer dessa caminhada, eles agora se deparam com algo extremamente perigoso
inesperado e que traz àqueles homens o medo de perecer, o medo de morrer. E é assim que muitas vezes ficamos quando nos deparamos com situações difíceis, com situações inesperadas, com situações adversas, com coisas que não temos experiência. Não estamos isentos dos perigos do dia a dia. Essa é a primeira lição do nosso texto. A segunda lição que esse texto nos traz nessa noite está lá no versículo 25, que diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. A segunda lição desse texto é que nós temos a quem recorrer. Não estamos isentos dos perigos, das dificuldades, dos problemas, repentinos ou não, esperados ou não. Não estamos isentos, mas existe um diferencial daqueles que foram chamados para servir ao Senhor, daqueles que foram escolhidos para estar com Jesus, que no momento de dificuldade, no momento de adversidade, no momento de perigo, no momento onde nos encontramos sem saída, impossibilitados de fazermos alguma coisa para mudar aquela situação, nós temos a quem recorrer, nós temos a quem clamar, nós temos por quem chamar, nós temos por quem clamarmos, nós temos a quem recorrermos. O texto que nós lemos na leitura devocional no início do nosso culto fala sobre isso também. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e o que mais? Socorro bem presente nas tribulações. Nós não estamos isentos do perigo, da dificuldade, do medo, da adversidade, mas existe um diferencial, algo que faz toda a diferença na minha vida, na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã. Nós temos a quem pedir socorro, nós temos a quem recorrer, nós temos a quem chamar para nos ajudar, nós temos a quem clamar, a quem recorrer, porque Jesus, Ele sim, aquele que nos escolheu, aquele que nos chamou, é o nosso socorro bem presente. Ele está aqui comigo, como está aí na sua casa, com você, nesse momento, falando ao seu coração. Se você está passando por algum momento de dificuldade, de tristeza, clame, Jesus está aí, ao seu lado, atento ao seu pedido, atento a ouvir o seu clamor. Não estamos isentos dos perigos. É a primeira lição. Em segundo lugar, temos a quem recorrer. O seu nome é Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele está conosco, o Deus forte. Aleluia. A Ele nós podemos recorrer, clamar, pedir ajuda, pedir socorro, buscarmos. Nós temos a quem recorrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique tranquilo, Jesus está no controle. Você está passando por um momento difícil, algo inesperado surgiu no seu dia a dia, algo inesperado aconteceu com você, os perigos assolam, tiram o seu sono, tomam conta do seu dia a dia, trazem preocupação ao seu coração. Fique tranquilo, você está sujeito a isso, nós estamos sujeitos a isso, mas nós temos a quem pedir, a quem clamar, aonde recorrer. É Jesus, o único que pode mudar as circunstâncias dos momentos difíceis em nossas vidas. Jesus é o único que pode mudar esse panorama difícil que se apresenta, que aos nossos olhos é impossível
ultrapassar ou vencê-los. Jesus é a quem nós podemos recorrer. Nós temos a quem recorrer, o seu nome é Jesus. Não estamos isentos dos perigos, temos a quem recorrer. Em terceiro e último lugar, está lá no versículo 26 e 27, que diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? A terceira lição desse texto está de forma explícita no versículo 26. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Ou seja, temos o privilégio de presenciar o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No momento de dificuldade em que estamos sujeitos, e que nesses momentos nós temos a quem recorrer, e quando nós recorremos e confiamos e esperamos por Ele, nós temos o privilégio de presenciar o poder de Deus sendo manifesto ao nosso favor, sendo manifesto em nossa vida. Nós conseguimos presenciar, ver, e naquele mover do poder de Deus, nós vemos tudo mudar, todo o quadro, todo o panorama, toda a dificuldade, toda a tristeza, todo o medo sendo desfeito apenas com uma palavra de Jesus. Aleluia! Aqueles homens estavam diante de algo inédito, de um perigo iminente, de um evento da natureza em que em seus corações o medo tomava conta, a incerteza tomava conta. O pensamento era que eles ali iriam morrer, não tinha mais jeito para eles, não tinha salvação. Mas eles tinham sido pessoas escolhidas por Jesus, Jesus estava com eles. Jesus era o socorro bem presente, e quando eles recorreram a Jesus, eles puderam presenciar, tiveram o privilégio de ver o poder de Deus sendo manifesto naquele lugar, e eles ficaram impressionados. Certamente a alegria tomou conta do seu coração, porque eles viram o poder de Deus. Meu irmão, é assim que acontece em nossas vidas. Nós somos pessoas chamadas por Jesus, separadas por Jesus, para seguir a Jesus e servir a Jesus. Isso não quer dizer que teremos uma vida tranquila neste mundo, não. Teremos problemas, dificuldades, medos, enfermidades, mas existe um diferencial que eu já falei. Nós temos a quem recorrer no momento de perigo, nós temos a quem pedir no momento em que nós não podemos fazer nada, em que os nossos recursos humanos estão esgotados. Nós temos o recurso divino, sobrenatural, espiritual, que é Jesus. Ele é a quem nós podemos recorrer. E quando nós recorremos a Jesus com fé, porque a palavra de Deus nos ensina que o justo viverá pela fé, ou seja, não nas coisas que nós vemos, mas na certeza de que elas estão ali e que vão acontecer em nosso favor. Quando nós recorremos a Ele, nós podemos presenciar o poder de Deus em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não estamos, queridos irmãos e irmãs, isentos dos perigos. Estamos sujeitos a eles. Enquanto estivermos aqui neste mundo, nós teremos aflições, mas Jesus nos disse: olha, tenha um bom ânimo, eu venci, e em mim, em Cristo, todos nós, você meu irmão, você minha irmã, somos mais do que vencedores. Aleluia! Temos um socorro presente. O Senhor dos Exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqueles homens, como fala o texto que nós lemos, lá no Salmo 46, no final desse texto de Mateus que nós lemos, nós podemos fazer essa comparação. No versículo 46, quando ele diz assim: vinde e contemplai. E é isso que eu quero dizer a você: venham, contemplem o que o poder de Deus pode fazer na sua vida. Olhem, percebam o cuidado de Deus com a sua vida, com a sua família, no momento da enfermidade, no momento da escassez, no momento do perigo. Quantos livramentos o Senhor nos tem dado. Confie no Senhor, deposite a sua esperança, tenha fé, recorra a Jesus. Não busque solução, nem os recursos humanos ou institucionais. Os nossos recursos, a nossa busca, o nosso pedido tem que ser direcionado a Jesus. Ele nos conduzirá como devemos fazer, e nós perceberemos com essas atitudes o poder de Jesus sendo manifesto em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você está doente, enfermo, confie no Senhor, clame a Ele, peça socorro a Ele. Se você está passando um momento difícil da sua família, recorra a Jesus. Se é algo inesperado que aconteceu com você, fale com Jesus. Ele está no seu barco, ou seja, Ele está na sua vida. O Espírito Santo de Deus habita em você. Mesmo que pareça você estar sozinho, Jesus está com você, porque Ele nos afirmou isso. Ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não se esqueça, fique tranquilo, Jesus está no controle. Fique tranquilo, fique tranquila, não estamos isentos dos perigos, mas não tem problema, porque nós temos a quem recorrer. Fique tranquilo, fique tranquila, Jesus está no controle, e quando Jesus está no controle das nossas vidas, nós temos o privilégio de presenciar o poder de Deus sendo manifesto em nossas vidas e através das nossas vidas, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, eu quero fazer a mesma pergunta que os discípulos fizeram: quem é este que até o vento, os ventos e o mar lhes obedecem? E que você possa nessa noite responder a você mesmo: é Jesus, o Senhor e Salvador da minha vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que esta palavra esteja ardendo em seu coração. Se você está sofrendo, passando por um momento difícil, se as dificuldades ou o inesperado se apresentou a você, fique tranquilo, estamos sujeitos a isso, mas temos a quem recorrer, e quando recorremos e confiamos e fazemos segundo a vontade de Deus em nossas vidas, nós vamos sim ver o poder de Deus ser manifesto em nossas vidas e através das nossas vidas, para a glória de Deus. E vamos ficar como ficaram aqueles homens que estavam com Jesus no barco. Vamos ficar maravilhados com o poder de Deus sendo manifesto para beneficiar as nossas vidas e a vida daqueles que estão ao nosso redor, à nossa volta. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Vamos ouvir um cântico de louvor ao nosso Deus e voltamos em seguida para nos despedirmos dos irmãos e trazermos alguns avisos importantes em nome de Jesus.
mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá.
Bom, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta, depois de recebermos a palavra de Deus nessa noite. Quero, antes de me despedir de vocês, trazer alguns avisos importantes. Quero lembrá-los que no próximo domingo retornaremos com os nossos cultos presenciais no domingo à noite, a partir das 19 horas. E nesse primeiro domingo de fevereiro, teremos também a ministração da Santa Ceia. Então, a partir de fevereiro, nós teremos fixo em nossas programações nos domingos a seguinte sequência: todo primeiro domingo de cada mês, nós continuaremos tendo ministração da Santa Ceia. O segundo domingo será destinado ao culto das primícias, ou seja, o segundo culto é aquele culto onde a gente vai se mobilizar de forma mais intensa em trazer donativos, alimentos para a casa do Senhor, para ajudarmos pessoas que precisam que nós os ajudem nesse momento de dificuldade. Ainda estamos vivendo na pandemia, muitas pessoas estão sofrendo, passando fome, e também é papel da igreja olhar para essas pessoas e compartilhar com eles aquilo que o Senhor tem nos dado de forma muito especial, de forma abundante. Então, o primeiro domingo, ministração da Santa Ceia. O segundo domingo, culto das primícias. Você vai estar voltado a trazer, a se empenhar a trazer a sua doação de alimento. Isso não isenta os outros dias de culto. Você pode trazer a qualquer dia, mas o segundo domingo é o dia oficial de fazermos essa arrecadação de forma mais intensa. O terceiro domingo será o culto do amigo. Então, todo terceiro domingo de cada mês, além dos outros, você vai assumir esse compromisso com a nossa igreja e com o Senhor de convidar um amigo seu, uma amiga sua, um parente para nos visitar, aquele que precisa conhecer a Jesus. Será o culto do amigo. Será uma palavra voltada para essas pessoas que estarão nos visitando. Precisamos desempenhar o nosso papel de ir e pregar o Evangelho. Não insista, faça a sua parte, ore ao Senhor e convide. Certamente o Senhor fará segundo a sua boa, perfeita e vontade de Deus. No quarto domingo será o culto da família, onde você vai se empenhar em trazer a sua família para a igreja, em trazer a sua família para o templo, para juntos adorarmos ao Senhor. E convidar alguma outra família que você tenha acesso e possa convidá-lo para esse quarto domingo de cada mês. Então, só para recapitular: primeiro domingo, Santa Ceia; segundo domingo, culto das primícias; terceiro domingo, culto do amigo; quarto domingo, culto da família. Família é e sempre será um projeto de Deus. Vamos valorizar a nossa família, valorizar os momentos em família, sendo Jesus o centro da nossa casa. Uma família cristocêntrica, onde Jesus é o centro do nosso lar. E termos a oportunidade de matarmos um pouquinho a saudade desse mês de janeiro, estarmos de forma virtual. Então, no próximo domingo estaremos juntos no templo da primeira IPI do Recife, aqui na Estrada do Arraial. Nós esperamos você com muita alegria no coração. Queremos revê-los e matar a saudade que estamos de todos os irmãos e irmãs. É momento de vir ao templo, de celebrarmos ao Senhor com alegria, com louvor, com adoração ao nosso bom e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, queridos, que Deus nos abençoe. Espero que essa noite tenha sido uma noite especial para a sua vida. Peço a Deus que Ele continue te abençoando a tua família, teu lar, o teu trabalho, em nome de Jesus. E de forma muito especial, o seu ministério e o seu serviço ao reino de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a direção deste novo ano de 2022, para que em todos os momentos o nome de Jesus seja glorificado. Teremos alguns outros avisos que vamos no dia a dia passar para os irmãos, para que juntos possamos continuar caminhando em direção
aquilo que Jesus tem colocado em nossos corações. Para o alvo que é Jesus, para o objetivo que é a salvação e a proclamação do Evangelho a todos aqueles que precisam conhecer a Jesus. No mais, queridos, que Deus os abençoe. Tenham todos uma semana de muita paz. Fique tranquilo, Jesus está no controle. Está passando por um momento difícil, fique tranquilo, fique tranquila, Jesus está no controle. Você tem a quem pedir socorro, Jesus está com você. E se você confiar e acreditar, ter fé, você verá o poder de Deus manifesto em sua vida e através da sua vida. Um forte abraço, queridos, a todos. Nos encontramos no próximo domingo, mas não aqui no ambiente virtual, no templo da primeira IPI, lá na Estrada do Arraial. Recebam, pois, a bênção do Senhor nesta noite. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Amém, queridos. Um beijo em seu coração, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Não esqueça, fique tranquilo, Jesus está no controle da sua vida. Tchau, um forte abraço, fiquem todos em paz. A comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém.